Doutora, terça-feira, mais uma participação aqui da senhora. E o que temos para hoje? Temos para hoje, né? Acho que vocês, né, ouvem muito falar sobre, tem intolerância à lactose, né? E eu queria, né, trazer hoje qual que é a diferença de uma intolerância, qual a diferença de uma alergia, que é algo mais grave, né? Tá. As pessoas fazem aí uma confusão e é muito importante a gente saber isso, porque também tem muitas pessoas sem diagnóstico, né? E se a gente não cuidar, isso pode aí trazer aí problemas futuros, né? Então, para quem está nos ouvindo, doutora, primeiramente, o que seria a intolerância à lactose? Tá, a intolerância à lactose, né? Primeiramente, o que é a lactose? É o açúcar do leite, né? A pessoa que ela é intolerante, ela pode ter uma intolerância mais leve e algo mais grave, né? A gente produz uma enzima chamada lactase, que ela faz a quebra dessa lactose, né? E a gente consegue absorver. Então, algumas pessoas, elas produzem, mas não em quantidade suficiente e acaba tendo alguns desconfortos gástricos, podendo ter diarreia. Tem gente que tem constipação, né? Por conta dessa intolerância. Fraqueza, cansaço. Já no caso da alergia, né, ela já envolve anticorpos e a intolerância já não envolve anticorpos. Na alergia, o sistema imunológico, ele reage aos alimentos, né, produzindo anticorpos que faz com que os mastócitos, que são responsáveis para o nosso sistema imunológico, eles liberem uma substância chamada histamina, né? E a histamina aí, ela é a responsável aí para desencadear problemas alérgicos. Então, pessoas aí que têm alergia, né? No caso, já nem é a lactose, é a proteína do leite, que é a caseína, tem coisa, é totalmente distinto, né? Ela não tem como você produzir um produto aí que não contém a caseína, porque é a estrutura do leite. Então, essas pessoas tolerância zero a alimentos derivados aí do leite, né? E o leite em si. Já no caso da intolerância à lactose, a pessoa aí que é intolerante, a gente também tem, né, hoje suplementos que faz com que essa enzima, né, que é a lactase, então ajuda você a digerir aquele alimento ali. Só que quando é um pouquinho mais grave isso daí, né, quando a pessoa realmente não produz, nem suplementando você consegue aí tolerar esse tipo de alimento. Então é muito importante a gente ter o diagnóstico real, né, e isso é feito através de exames, tanto de sangue, exame de fezes, até a amostra do intestino, porque a lactose, ela é absorvida no intestino. E a gente pode, através desses exames aí, ter, né, um diagnóstico se a pessoa tem uma intolerância, o grau dessa intolerância, ou se realmente é uma alergia aí à caseína, que é a proteína do leite. Essa lactase é algum medicamento? É uma enzima, né, que a pessoa que é intolerante... É como se tivesse... não tem nada a ver uma coisa com outra, mas pra gente tentar entender. Como se você jogasse um detergente na gordura ali, no óleo. Isso, porque a gente produz lactase e a pessoa que é intolerante, ela produz em quantidades baixas, ou nem produz, né? Aí quando você consome um alimento lácteo, você faz o uso dessa enzima para ajudar na digestão, né? Porque quando não tem essa quebra, né, que a gente chama de hidrólise da lactose, ela passa direto pro cólon, né, da parte do intestino. Ali as bactérias, elas proliferam gases, e é onde a pessoa tem desconforto, né, que é com distensão abdominal, diarreia, constipação e aquele mal-estar que muitas pessoas têm a vida toda e não sabem aí que são intolerantes à lactose. Existe algum tipo de exame que dá para fazer? Então, sim, o exame de sangue, né, que a gente consegue aí, de sangue, tem, igual eu te falei, de fezes, que a gente consegue aí ver se a pessoa é intolerante ou alérgica à proteína do leite. E sabe o que é engraçado, né, que depois que o mamífero, né, tem o desmame,
ele perde a capacidade de produzir lactase, né? E isso depois com hábitos, alguma infecção, você pode agravar essa intolerância. Normalmente a criança nasce com alergia à caseína, né? A proteína do leite. E já a intolerância você pode desenvolver na vida adulta, tá? Então a alergia praticamente nasce, né? E a intolerância aí a gente pode encontrar na vida adulta, em adultos, idosos. Aí tudo vai depender do hábito aí. Por isso que alguns bebês não se dão bem com determinados tipos de leite, né? Sim, porque só para ter uma ideia, né? Eles produzem bastante quando são bebezinhos, estão sendo amamentados, porque o leite materno ele tem 7 gramas de lactase. Já o leite de vaca tem 4,9. Como a gente depois acaba perdendo isso e a estrutura do leite de vaca é totalmente diferente, né, do materno, aí tem pessoas aí que não conseguem fazer essa adaptação aí, diminuem drasticamente aí essa produção de lactase e no decorrer da vida aí tem esses desconfortos. E lembrando, né, que a lactose acaba não só ficando no leite, né? Um chocolate. Isso. Vários produtos que são à base de leite acaba tendo aquela certa restrição para uma criança, para um adulto que acaba descobrindo essa... Isso, por isso que é muito importante a gente ler rótulos, né? Às vezes a gente nem imagina que naquela composição ali tem derivados de leite, né? E uma pessoa que é alérgica, mesmo tendo traços ou aquele produto teve uma contaminação cruzada, por exemplo, na produção anterior daquele produto foi feito algo com leite, né? Essa pessoa, ela pode desencadear o processo alérgico só pelo fato de contaminação cruzada. E a alergia é algo muito grave, porque pega às vezes a parte pulmonar. Então, pessoas alérgicas, elas têm asma, pode, né, fechar a glote, né, dependendo, né, o grau da alergia e causando inúmeros problemas aí, podendo até levar à morte. A nossa ouvinte Márcia, ela mandou aqui mensagem, mandou bom dia. Ela menciona que o filho dela teve os 2 tipos e hoje eles controlam essa situação. E ela... Márcia, se eu estiver falando errado, você me corrija, tá? Por favor. Ela fala que hoje eles controlam, mas que com o tempo some. Hoje o filho dela tem 11 anos. É assim, se ele nasceu realmente com uma alergia grave, é difícil isso, porque é como o corpo reconhece aquele alimento. Mas sim, tem como tratar uma intolerância, principalmente se ela for baixa, porque a gente trata as bactérias do intestino com probióticos, né? Então a gente acaba melhorando ali a recepção desse alimento ali na parte do intestino. E dependendo aí as mudanças de hábitos, sim, você pode melhorar sim aí a sua intolerância à lactose. Perfeito, né, Marquinhos? Eu só digo uma coisa, hein? Eu acho que eu sou tolerante à lactose. Porque o que eu gosto de comer queijo, né? E acredito que deve ter uma porção muito grande, né, nesse produto aí. Agora, eu não me vejo sem comer queijo. Se não te faz mal... Se eu tivesse nascido intolerante, eu vou falar pra você. Não sei também, de repente, se você tá um problema, você evita determinado tipo de alimento, né? E você vê que é engraçado, né? A pessoa que tem uma intolerância intermediária aí, por exemplo, ela não aceita o leite cru, né? Porque a gente pega, né, quando o leite está cru, ele tem maior porção ali da lactose. Conforme a gente passa ele por um processo de fermentação para transformar ele em queijo, em algo mais, né, maturado, as bactérias fazem o consumo da lactose, porque as bactérias consomem esse açúcar, né, para sobrevivência. Então vai diminuindo conforme você vai maturando aquele alimento, vai diminuindo a quantidade de lactose. Por isso que tem gente que fala, mas o leite eu não posso, mas eu como queijo. Então sim, ela tem uma intolerância leve, mas quando o alimento é cru. Agora, doutora, uma curiosidade. O leite de vaca puro, ele tem mais lactose do que o industrial?
Mesma coisa. Mas tem leites hoje. Mas eles têm sabores diferentes, né? Passou por processos, né? Tudo que vai para dentro de uma caixinha, a gente tem que pôr estabilizantes ali. Você acaba alterando ali a estrutura daquele alimento. Por exemplo, não sei se vocês já viram a diferença de preço de um iogurte com tradicional, um iogurte sem lactose. É discrepante o valor, né? A diferença. Mas por quê? Não é que retirar a lactose, não tem como você retirar a lactose. O que eles adicionam? Essa enzima que eu acabei de falar que a gente pode suplementar no processo da fabricação daquele alimento, onde, né, já tem a enzima ali para a pessoa que é intolerante ela aceitar, né? Então, quando é grave essa intolerância, nem esses alimentos com lactose, lactofree, né, eles conseguem tolerar, né? Então, já precisa aí avaliar bem o grau e avaliar se é uma intolerância ou uma alergia, né? Já que estamos falando de leite, e o desnatado tem menos lactose? Não, igual. Desnatado, o próprio nome fala, né? Ali é só retirar a gordura para aquele alimento, para aquele leite ali, ele apresentar menos quantidade de gordura em relação ao integral. Falando nesse ponto, principalmente com crianças, né? Eu me recordo uma vez que eu fui presentear uma criança com um ovo de Páscoa. Isso acontece. E a hora que eu entreguei o ovo pra criança, a criança falou assim: é zero lactose? Que dó, né? A sorte que a criança falou. Mas tem muitas crianças que não têm essa noção, né? Porque talvez, né, essa criança aí contou com algum quadro, algum sintoma, né, que levou os pais a buscarem aí orientação e descobriram que ela é intolerante. Aí os pais introduziram aí no dia a dia dessa criança alimentos lactofree. Mas muitos contam aí com muito coriza, sinusite, e não sabem que são intolerantes ao leite, por exemplo, entendeu? Então, tudo é questão mesmo de observar os sinais e sintomas e buscar ajuda, né? E caso você for presentear alguém, assim, principalmente crianças, tem que perguntar. Pai e mãe, né? Tem. E sabe, eu acho que um outro ponto que é interessante a gente falar, porque fala, poxa, eu sou alérgica ao leite, e agora o que eu faço para fonte de cálcio, né? Então a gente tem alimentos aí que são ricos em fonte de cálcio, principalmente aí as oleaginosas, as castanhas, né? E os vegetais escuros. Então tem como sim você elaborar aí uma dieta que contém cálcio que não seja fonte láctea. Tá? Então é importante aí que tudo tem, né, como a gente aí... Tudo tem um jeito. Tem um jeito, é só mesmo identificar, buscar ajuda e praticar aí para que nada, futuramente aí, não falte nada aí pro seu organismo. Hoje tudo mais fácil, né? Doutora, obrigado pela participação. Uma ótima semana. Obrigado para vocês também.